Boa noite, pessoal. Dia 25 de outubro de 2023. Vamos aqui para uma breve revisão, aula, né, sobre retrações e expansões, tá? O famoso ABC. E vamos do básico mesmo, hoje desde o início aqui, ó, tá? O que que seria o ABC? São movimentos do mercado, tá? Principalmente nós aqui da sala do grupo focados no mini índice. Então, deixa eu ver se eu consigo traçar uma linha tão bonito, mas mais ou menos isso aqui, tá? São o movimento, os movimentos. Esse movimento aqui de retração e esse aqui de expansão, tá? E aí, o que observar dentro desses movimentos, né? O que devemos observar dentro desses movimentos? Principalmente o volume financeiro, tá? Durante o movimento, tá? Seja no início do movimento, aqui no início, tá? No seu final, tá? No seu início aqui, quando dá ignição novamente, e no seu final aqui, e demonstra alguma absorção do preço, tá? E aí a gente analisa com o volume financeiro, né? Onde estão o volume financeiro? Geralmente são barras aqui, né? De negociações, tá? Então, um ABC para a gente, tá? Que trabalha com ele, é um ABC perfeito, digamos assim, para mim seria quando a retração, tá, vem na região de 50,61. Opa, peraí. Quando a retração vem na região de 50,61, retração aqui, ó, bate 61,8, tá? E depois ele corrige, tá? Aliás, ele corrige e depois expande novamente. Geralmente, tá? O mesmo movimento da primeira perna, da perna A, ele replica na perna C, tá? Fazendo a sua expansão, tá? Aqui acho que não chegou a bater os 100%, mas ele viria aqui na região de 100, 127, tá? E aí, eu consigo, tá? Como eu consigo operar isso aqui? Tá? É pelo volume financeiro. Eu sei que quando chega em uma determinada área, principalmente em retrações e expansões, vai haver, tá? Possíveis movimentos, tá? Vai entrar volume financeiro ou segurando o preço ou fazendo a sua ignição. Um exemplo, são três possíveis tipos de ABC, tá? Nós temos este ABC quando o volume financeiro ele está no início. Quando entra o volume financeiro aqui, ó, dando início na ignição, tá? Para o movimento começar a subir, depois o volume geralmente cai um pouco, tá? E quando chega mais ou menos nessa extremidade, começa a aumentar o volume segurando o preço. E aí segura o preço, tá? E aí manda de volta nessa região aqui, onde novamente, tá, entra um pouquinho mais de dinheiro aqui, de volume financeiro, para fazer o outro movimento aqui da perna C, tá? Fez o movimento, geralmente o volume cai um pouco, tá? E aí nesse final do movimento começa a entrar um pouquinho mais de volume, que me indica que alguém está absorvendo o preço, porque quem comprou aqui vai começar a realizar aqui.
o lucro, tá? Ele já está com praticamente 100% do lucro dele. Então ele começa a realizar. E aí o que que acontece? Tudo isso aqui vira uma perna só, volta para a região de 61,8, tá? Vou tentar desenhar melhor aqui. Volta para a região de 61,8 para fazer um ABC maior, tá? Principalmente quando se tem mais volume na perna A, tá? Aí seria esse movimento aqui, tá? E aí quando nós temos uma ignição, tá? Começa uma ignição na perna A, aqui na perna A, tá? E aí só que na perna B aqui, ó, ele coloca mais volume, é bastante visível com que coloque mais volume aqui na perna B. E aí continua o movimento e faz todo o ciclo, tá? E aqui no final da perna C começa a entrar volume absorvendo o preço. Que, que me indica aqui, ó, que alguém está absorvendo o preço, realizando, para poder comprar mais barato aqui, tá? Só que aí o maior volume está na perna D. Então, nesses casos, geralmente, tá? Geralmente, isso vira uma perna só que o índice, o preço não consegue vir na região de 61,8. Ele vem aqui na região de perna B. Geralmente, onde está o maior volume financeiro, ele bate aqui, não chega batendo 50, 61,8 e continua o movimento para cima, tá? Então, esse é outro caso de volume, só que na perna B. Primeiro exemplo tinha o volume aqui na perna A, agora na perna B. E agora vamos ver o exemplo quando o volume fica mais concentrado na perna C. E aí aqui quando faz a ignição, tá, do movimento do ABC, tá? O normal, o volume aqui no início para dar ignição, entra o volume no final aqui dessa pernada, depois um pouquinho mais aqui para dar ignição. Só que aí depois, na perna C, começa a entrar muito volume financeiro, muitas negociações. Praticamente durante a pernada inteira começa a entrar grande volume. E aqui chega, tá? Na expansão, às vezes nem chega no 100%. E aí o que que ele faz? Isso aqui, ó, faz a possível reversão. Por quê? Porque ele vem na região de 61,8, tá? E volta aqui na região de 61,8 dessa pernada para fazer um movimento assim, revertendo o preço. Então, geralmente, quando se tem mais volume na perna C, possível movimento de reversão, a reversão de tendência, tá? Então, esses são os três tipos, tá, de ABCs que vocês devem, tá, devem sempre analisar, tá? Onde está o maior volume, onde está concentrado o volume financeiro, perna A, perna B ou perna C. E aí, assim, vocês conseguirão, tá, ter traçar possíveis cenários com bastante assertividade, porque vocês conseguem até prever alguns movimentos, tá? E isso funciona desde o do tempo gráfico de 1 minuto, é um pouquinho mais rápido, mas funciona. Às vezes fica confuso, até o tempo gráfico maior, tá? 5, 15, 30, diário, nós conseguimos observar isso. Tá no diário nem tanto, porque o volume geralmente é um tanto homogêneo assim, mas aí é, pelo diário dá para fazer pelas retrações e expansões, tá? Então é isso, né? A parte do ABC, dos movimentos de retração e expansão.
Aí agora vamos para outra tela, que aí vamos ver na prática alguns exemplos. Vou compartilhar outra tela aqui, ó. MetaTrader. Aqui, ó, um exemplo bem legal, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui foi ontem, né? Isso, foi ontem aqui. Não foi um ABC perfeito, não chegou no 61,8, tá? Mas ele fez um ABCzinho aqui bem sutil, ó. Fez um A, B, C aqui. Bem sutil. Batendo aqui no 100%, na expansão de 100%, tá? Vou desenhar aqui com a caneta, só para vocês terem uma noção. Ele faz o A, só falta ficar reto aqui. O A, o B e o C. Conseguem, se eu separar aqui, ó, perna A, perna B, perna C. Vocês percebem que eu tenho mais volume financeiro aqui na perna C, ó, do que na perna A e do que na perna B? Eu tenho mais volume financeiro aqui, ó. E o volume geralmente ele fica no final do movimento. E aí eu tenho, para ajudar, eu tenho histograma, eu tenho fractal me indicando. Tá? O histograma fora da frequência e o fractal também fora da frequência. E aí, nesse caso aqui, ó, candle branco, tá? Vou apagar aqui. Faz um candles coloridos. Candle branco fecha, vendo, tá? E aí tem a reversão. Aqui mudou, tá? Tanto é que isso aqui foi ontem, aí hoje ele veio testar aqui essas regiões, ó, tá? Tem mais volume na perna C, fez a reversão, tá? Então esse aqui é um exemplo de volume na perna C. Aí vamos continuar com esse exemplo e agora vamos ver aqui, ó, peraí, deixa eu apagar aqui, ó. Que legal. Hum, eu posso até considerar aqui, ó, tá, como exemplo, tá? Volume na perna C, tá? Fez a reversão. Só que aqui ele desce em ABC, ó. Consegue ver isso aqui, ó? Ó como ele desce. Ele desce em A, B, C, tá? Se eu separar aqui, ó, nesse movimento, opa, posso colocar até aqui, ó. A, perna A, aliás, perna C, né? Aqui seria a perna B, ó, quase sem volume, e perna A aqui, ó. Consegue perceber que eu tenho mais volume aqui na perna A? Nesse movimento eu tenho mais volume. Entrou volume aqui no final da perna C, ó, voltou na região de 50,61 aqui e fez um ABC para baixo, tá? Então aqui, deixa eu apagar um pouco, aqui eu consigo ver que eu tenho mais volume na perna A aqui, ó. E aí quando volta para testar, isso aqui vira uma perna só, quando volta para testar na região de 50,61, manda para baixo, formando esse ABC, tá? Então aqui exemplo de mais volume na perna A. Então, vamos ver se nós achamos volume na perna B, mas é um pouco mais difícil, tá? Geralmente. Mas o que mais acontece é que volume, geralmente, ou na perna A ou na perna C. Aí, é bem interessante a análise.
Pessoal, tem alguma dúvida? Uma pergunta? Aí isso acontece todo dia, tá? Todo dia acontece. Se eu colocar no 5 aqui, ó, no 5 fica muito mais nítido. Por quê, ó? No 5 aqui, aquele exemplo anterior, ó, esse A, por isso que nós usamos os 5 e 1 minuto para análise, tá? Ó, o A, o B e o C, ó. Só pelos candles coloridos, eu sei que tem muito mais volume aqui na perna C, que fez a reversão, né? Não foi possível. Não foi a possível reversão, foi a reversão tendência, tá? No macro, tá? O índice está aqui numa consolidação. Tá? Se ficar aqui, para nós é bem interessante. A gente faz day trade, dá para pegar bons movimentos. Final do dia aqui ficou consolidado aqui, ó, no fundo. Vamos ver como é que vai ficar a abertura de para amanhã, tá? Mas o ABC ele acontece todo dia, tá? O pessoal da sala que, que fica com a gente sabe que acontece todo santo dia. Olha no macro aqui, ó, este A, B, C. Volume aqui, fez a reversão, voltou para testar, volta como em A, B, C. Com menor volume, testando o topo, são outras leituras que um pouquinho mais avançadas, tá? Com o tempo eu vou passando para vocês, mas esse é o operacional que nós usamos, tá? Mas focando só no ABC e sabendo onde estão os volumes no início ou no final, tá? Conseguimos realizar bons trades, né? Boas leituras, enfim. Vou ver aqui mais alguns exemplos, vamos ver se tem. Se vocês, eu falo pro pessoal da sala, vocês pegarem todo dia e analisarem o gráfico do dia, tá? Acabou o pregão, roda alguns dias para trás, todo dia tem ABC e todo dia dá para fazer boas operações, muito boas mesmo, tá? E aí eu deixo traçado sempre, tá? Os pontos de controle pela manhã, tá? Compartilho com vocês. E aí os pontos de controle são nada mais são do que retrações possíveis, tá? Retrações e expansões nos 5 ou no 15 minutos, geralmente nos 5 minutos, tá? E aí são os pontos aqui que eu deixo traçado e algumas vezes dá muito certo. Então, aqui, ó, outro ABC, volume mais na perna C, faz a reversão, nem deu tempo de voltar aqui para testar. Mas aqui geralmente é quando bate em uma, uma retração macro, tá? Retração macro 50,61,8, tá? Geralmente bate e tem uma resposta rápida no preço, tá? Que são pontos de defesa, tá? Então, o pessoal tem alguma dúvida, alguma pergunta? E o que eu estou passando para vocês sobre a BC, tá? É o bem, digamos, é o básico que nós usamos no dia a dia, tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o macro, 5 minutos, tá? E aí na sala, nós vamos traçando, tá? Conforme o índice vai andando, fazendo, traçando possíveis cenários também, tá? Por exemplo, aqui, ó. Ele veio aqui na região, ó,
de 61,8 desse movimento todo, tá? Voltou aqui e fez outro ABC para baixo, ó. Já ABC, ó, vindo aqui na região de 100, 127, tá? Faz o ABC, depois volta aqui na outra região de retração aqui de toda essa pernada. Então são movimentos macro, tá? Que geralmente quando, tá? Nós pegamos, tá? Os movimentos, 1.200 pontos, quando chega em possíveis retrações, 1.000 e tantos pontos só pelo 5 minutos, tá? E aí dentro do macro, tá? O índice, o índice ou qualquer outro papel, ele não vai de uma vez, ele vai fazendo seus movimentos. Por exemplo, dentro desse ABC, tá? Macro, tem esse outro ABC menor, que aí confirma melhor ainda a leitura. Dentro aqui, ó, creio que se eu traçar a retração aqui, ó, aqui vai estar a região de 61,8. Vou traçar para ver. Vou traçar essa retração, essa máxima com essa mínima. Aqui, ó. Descer um pouquinho mais, a região de 61,8 aqui, ó. Eu não sei se tem mais alguma coisa aqui para baixo, já tem. Deixa eu apagar aqui. Um pouquinho aqui, ó. Geralmente traçamos do fechamento, ó, vem na região de 61,8, tá? Em ABC. Depois joga para cima novamente. Tá? Então, tudo que acontece num minuto acontece nos outros tempos gráficos. Tá? Então, quanto maior o tempo gráfico, mais pontos conseguimos pegar. Tá? Mas nosso objetivo é o day trade, então 5 minutos está de bom tamanho para a gente. Tá? Para quem quer fazer swing trade, algo para carregar mesmo, então aí analisa o 15, 5, 15 minutos. Tá? 30 minutos também, mas acho que já acho um pouco, já acho muito. Tá? Os 15 minutos seria interessante. Tá? Fazer um swing trade rápido, tipo 2, 3 dias, não um movimento para segurar mais. Tá? Pessoal, tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Então vou aqui, ó, bem rapidinho. Hoje é só uma explanação básica do ABC. Tá? Eu vou traçar aqui com vocês movimentos de possíveis pontos de controle para amanhã, tá? Para vocês verem que assim não tem muito segredo os pontos de controle. Assim, deixa os pontos de controle, parece que é bruxaria, que vai lá, bate, não, são apenas retrações e expansões de possíveis cenários, tá? Que estamos nos 5 minutos, tá? Como? Tá? Ele tá, ele tá aqui na região de, hoje até nós traçamos esse ABC aqui, ó. Esse ABC bem feinho aqui, ó. Bateu no 100%, ficou aqui em range, está trabalhando acima ainda. Tá? Caso ele respeite o fundo, a região aqui, qual seria meu ponto de controle? Vou traçar essa máxima para mínima, região de 61,8. Aí eu vou marcar aqui, ó, 61,8, deixar marcado aqui já, ó, 115, 220. 115, 220. Deixa marcado aqui. Ah, aí o que que ele pode fazer? Tá? Se, se ele fizer esse ABC, ó, tá? São tudo possíveis cenários. Se ele fizer isso aqui, ó, amanhã
Ele veio aqui hoje, amanhã ele vem aqui no 61,8, respeita o 61,8 e faz o ABC para baixo. Tá? O 100% vai estar aqui. Tá? Então, o que que eu faço aqui? Simplesmente eu pego aqui, ó, deixa eu apagar. Simplesmente eu pego aqui, ó, e deixo um ponto de controle aqui no 100%. Ó. 113.500, 516. 113.510, tá? Aqui, ó, 100%, tá? Se ele fizer esse ABC. Ah, aí, vou colocar a linha aqui que apagou, né? 13.510. Vamos analisar agora, deixar uma 113.510, tá? Se ele fizer esse ABC macro aqui, vem aqui na região. É, aqui, se eu não me engano, ele bateu 50%. E nós temos, ele pode também, numa cenário um pouco mais macro, fazer esse ABC maior, tá? Região aqui de 112, 200, 112, 700. Eu posso até deixar marcado aqui, deixar marcado. 112, 700. Caso ele perca o range, tá? Ele está num range aqui, ó, tá consolidado. Tá? Como o Will falou, tá num caixote. A hora que isso aqui explodir, ele vai andar e vai andar bem para algum lado. Não sei se vai andar para cima ou para baixo. Então já deixamos marcado, ó, caso ele faça esse ABC, 100% aqui, tem um ABC menor nessa região. Vamos ver um movimento mais macro. Vou colocar 15 minutos aqui. Essa região de 113.500 113.500 aqui, ó, foi 61,8 do macro, né? Por enquanto, ainda respeitando. Ele bateu, subiu, tá? Por enquanto, respeitando ainda. Mas ele já está ficando em range aqui. Então, se ele explodir para baixo, ele pode andar um pouco mais aqui. E aí, outro ponto, um pouquinho mais macro, tá? Aqui, ó. Caso ele respeite esse fundo, pode jogar aqui para a região de 50,61. Acho que nós já até marcamos aqui, ó. Então, esses pontos aqui, ó, 50 e 61,8, já está marcado. 117.320, 116.640, tá? Então, ponto de bastante, de muita relevância aqui. Caso o índice suba, tá? Uma possível venda nessa região, tá? É bem provável, tá? Para o day trade. É assim que nós traçamos, tá? Todos os dias os pontos de controle, fazendo possíveis cenários que o índice pode fazer. É só fazendo movimentos de retração e expansão. Tem um, vou deixar marcado para amanhã também, tá aqui hoje. O Juliano falou assim, marca esse ABC aqui, ó, só com volume financeiro de hoje, ó. Ele respeitou certinho aqui a região de retração, tá? Então faltou um pinguinho, tá? Para bater no 40 pontos. 100%, né? Vamos deixar ele marcado para amanhã, Juliano, para ver aqui. Ele vem amanhã. 114 e 115. 14 e 115.
100% do ABC. Tá? Mas vamos só tomar um pouquinho de cuidado, por quê? A gente sempre fala, né? Ele fica consolidado, tá, no caixotinho aqui. Geralmente, quando ele estoura para algum lado, ele anda bem. Então, ele pode simplesmente passar aqui direto 100% e talvez vir aqui no 127, buscar aqui, ó. Tem o candle aqui, grande candle com volume também, nessa região. Interessante. Pessoal, tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Por enquanto não, pergunta só na sala lá na hora. É na sala que as dúvidas aparecem mais, né, Juliano? Mas aí na sala é aquela dinâmica, né? Nós vamos analisando, vamos observando, olhando, vendo as probabilidades, principalmente vendo o volume secando ou não, né? O pessoal já está ficando craque nisso, então já tem um parâmetro melhor, vai treinando melhor a leitura, né? Will, tem alguma dúvida, Will? Como é que tá? Tá usando os ABCs? Com, Sim, eu com, uso aquele detector de topos e fundos, né? aham, sim, Aí dá uma, dá uma clareada legal nos ABCs ali. aham, Só entendi, que eu opero mais pelo 15 minutos, né? aham. Qual tempo, Will? 5 minutos? No 15, eu opero mais no 15. Aí minhas entradas eu uso muito as médias ainda, 9, 21. Uhum, entendi. Aí eu tenho, deixa eu mostrar aqui, ó, vou ver se, então, no minuto eu tenho no Profit, elaborei de um tempo atrás, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, tá? Profit aqui. Ah, um Fibo, um Fibo automático, tá? Ele vai traçando automaticamente, tá? As retrações e as expansões, tá? Retração aqui quando vem de baixo para cima, o 50 é o do meio, o 61,8 é o de cima. Então, aí projetando aqui, ó, ele vem mais ou menos na região de 61,8, corrige. E aí ele vai traçando meio que automaticamente, tá? Estou fazendo alguns testes ainda, mas o melhor ainda é o olho e é o volume, tá? A leitura do volume financeiro mesmo, tá? Não tem jeito. Mas isso aqui é interessante para quem tem um pouquinho de, de dúvidas de como traçar os retrações e expansões, tá? Possíveis retrações e expansões. 5 minutos é bastante interessante também. Quanto maior o tempo gráfico, por exemplo, 15 minutos, ó. Olha que interessante aqui, ó. Tempo gráfico maior. Ele faz o ABC, bate no 61,8 e já corrige, tá? Volta, bate no 61,8 e corrige, tá? Mas, como estava falando, melhor mesmo é o, o olho, tá? E analisar na hora o volume financeiro, tá? A melhor coisa, é, a assertividade é muito maior, tá bom? Mas aí é com tempo de tela, tempo de operação, né? Então,
mas a maioria já tem bastante tempo de mercado, então fica um pouquinho mais claro, né, para fazer essas leituras, tá? No início é bem complicado, tá? Eu já vi muita coisa também dentro do mercado financeiro, tá? Já praticamente 6, 7 anos, então já vi muita coisa, já estudei muita coisa, mas o que está fazendo a diferença hoje, tá? Para mim, é isso aqui, ó, o volume financeiro, né? Isso aqui são negociações já realizadas, então eu sei que tem um pessoal que aqui está posicionado, tá? Um pessoal grande, ó, só pelo tamanho do volume financeiro aqui, das transações, né? De compra e venda, eu sei que tem gente grande posicionada. Então eu consigo fazer uma leitura com os ABCs, tá bom? Pessoal, tem mais alguma dúvida? Perfeito. Então aí qualquer coisa, qualquer dúvida, é só chamar lá no grupo, né? A gente está sempre disponível para ajudar, para entender, seja na leitura, seja com plataforma, enfim, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês e hoje foi só uma aulinha bem curta, bem básica, só para a gente ver e lembrar o que é o ABC e como nós traçamos os pontos de controle. Então não tem nada de bruxaria no ponto de controle, tá? É só possíveis retrações e expansões que o mini índice, né, que é o nosso foco, ele pode fazer durante o dia, tá? E aí, conforme o mercado abre, tá? Então, nós vamos traçando novos pontos, tá? Dentro dos movimentos. Beleza? Beleza, Beleza, valeu, muito Vicente. bom. Até amanhã. Obrigadão, hein? Até Nada, amanhã. eu que agradeço. Boa noite a Vai ficar todos. gravado, né, Richard? Vou deixar. Depois deixo disponibilizado lá, tá bom? Valeu, brigadão. Abração, bom Boa descanso. noite. Até mais. Valeu. Boa noite.